Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate, que começa agora aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Muito obrigada por sua audiência. Hoje no programa nós vamos falar sobre a legislação trabalhista para os empregados domésticos. Há alguns anos a gente vem ouvindo falar da PEC das domésticas, que implementou novas regras que já estão aí definidas e devem ser cumpridas por patrões e empregados. E mais do que isso, é uma mudança, uma correção de uma injustiça histórica. E para o programa de hoje, eu conto com a participação, a divisão da apresentação do programa, com a minha simpática colega de trabalho, a Maria Estela Calças. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada, Jaqueline. E para ajudar a gente na discussão desse programa, eu estou com a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, a Beloni Pereira Passoni, o advogado Luiz Gustavo Honorato e o professor e escritor Vladimir Miguel Rodrigues. Bem, nós vamos falar sobre essa evolução histórica, né, dessa injustiça, vamos falar das novas regras, né, que já estão valendo, e também a dona Beloni vai contar para a gente como é que é esse retrato do empregado doméstico aqui em Rio Preto. Mas antes disso, vamos assistir uma matéria mostrando a figura mesmo da empregada doméstica no Brasil por tantos anos. Vamos acompanhar. Já são 27 anos trabalhando na mesma casa. Aqui, ela toma conta de tudo e de todos. Quem vê Fátima assim tem a certeza de que ela se sente em casa. Passa, lava, faz café, tira a poeira, limpa o chão, não para um minuto. Você começou a trabalhar em casa de família, você era muito nova, foi na década de 60. 60 foi. Foi um período difícil para você? Foi a época que meu pai faleceu, né? Minha mãe, com aquela loucura, tirou todo mundo do colégio, botou todo mundo para as casas dos outros para trabalhar. Aí foram e arrumaram um serviço para mim lá pro lado da Zona Norte. Trabalhava, né, com essa pessoa queria me pegar lá. Foi com muita luta que ele deu uma brecha, eu peguei minha bolsa e ó, que aquilo era uma coisa muito espantosa, né? O assédio sexual contra trabalhadoras domésticas talvez seja tão antigo quanto as próprias relações de trabalho. Mesmo assim, para esta antropóloga, a sociedade sempre se mostrou conivente com as atrocidades deste tipo. A escrava doméstica era obrigada a manter relações sexuais forçadas com os seus patrões e os filhos desses. Ela não tinha horário de trabalho, ela dormia ao lado da cama, do senhorzinho, da sinhazinha, para prestar qualquer tipo de necessidade em qualquer período do dia e da noite. Ela era um objeto da casa. O trabalho doméstico, tipicamente exercido por mulheres, foi durante muitos anos negligenciado pela legislação brasileira. Nesse sentido, cabe discutir quais são os determinantes históricos que condicionam o desenvolvimento dessa profissão. A escravidão praticamente continuou. Existiam muitas pessoas que trabalhavam por sapato, roupa e comida. O trabalho doméstico no Brasil reúne vários aspectos de discriminação social, de acordo com o DIEESE. Sozinho, ele emprega cerca de 20% da população feminina economicamente ativa, onde desse percentual, mais de 60% são negras. Assim, gênero e raça se encontram, formando o perfil de uma classe que, quando passou a ter direitos, sempre os teve pela metade. Eu busquei, pelos dados do IBGE e do IPEA, qual seria o grupo nos estratos urbanos que não tinha qualidade de vida. Porque quem não tem pode explicar o que é qualidade de vida. E assim eu me deparei com as mulheres negras que ou eram empregadas domésticas, ou tinham sido empregadas domésticas, ou eram filhas ou netas de empregadas domésticas. As idosas são analfabetas, foram levadas das suas moradias, normalmente no interior, entre 10 e 13 anos de idade, para trabalhar em casas de família, muitas vezes assumindo todo o trabalho doméstico para uma família inteira. Bem, como vimos na reportagem, mulher negra, analfabeta, objeto da casa, é bem forte, né? Será que agora essas injustiças vão ser corrigidas? O que vocês acham? Doutor Luiz Gustavo, essas regras realmente vão efetivar essa mudança histórica?
Com certeza, né? A gente vê uma evolução muito grande na legislação trabalhista no que diz respeito aos direitos dos empregados domésticos. Aos poucos foram havendo conquistas e as últimas se consolidaram agora, né? Com essa lei complementar número 150 de 2015, que é a PEC ficou conhecida, né, como a PEC das domésticas, e instituiu inclusive também o Simples doméstico, mas não só o Simples, mas como uma série de outros benefícios que essa alteração trouxe, colocou as empregadas domésticas, como um geral, num grau de equiparação com os demais trabalhadores. Dona Beloni, o que a senhora sente? A senhora, como presidente do sindicato, as trabalhadoras estão contentes? Em parte estão, mas que não é como eu esperava que ficassem, a maioria, assim. Porque tem algumas, assim, que elas esperavam que fosse aprovada, regulamentada o FGTS, elas recebessem retroativo. Se você tem 5 anos lá, mas agora eu vou receber esses 5 anos. Não vai, né? Então, aí é uma decepção. Nós procuramos orientar, sempre procuramos orientar, que a partir da regulamentação é que vai ter o direito, né? Realmente, não tem como retroagir. Não, é que até a entrada em vigor da PEC das domésticas, o fundo de garantia, na verdade, ele era facultativo, né? Ele não era obrigatório. E havia, de fato, esse pleito dos trabalhadores domésticos para que o FGTS pudesse ser recolhido de forma retroativa. Então, se um empregado doméstico já estava lá trabalhando há 3, 4 anos, e somente agora entrou em vigor a legislação que obriga o recolhimento do FGTS, esses 3, 4 anos eles se perdem, né? Na verdade, é uma conveniência do empregador. Se ele quisesse recolher, ele recolhia. Não havia obrigatoriedade. A partir de agora, passa a ser obrigatório. Dona Beloni, e muito se preocupou, durante a discussão da PEC das domésticas, que os empregadores acabariam demitindo as domésticas porque não compensaria, ficaria muito caro. Como que o sindicato vê isso? Aconteceu realmente isso? Como que ficou esse cenário? Não houve assim uma dispensa assim ostensiva, não. Algumas são dispensadas, mas já porque havia aquela possibilidade de ser, ou outras, as meninas também tinham vontade de sair, né? Mas não assim que a gente possa contar que foi um absurdo, vamos dizer assim. Vladimir, você como professor de História, Filosofia, realmente era um trabalhador marginalizado, né? Acima de tudo, é importante que a gente saiba que, quando a gente discute a questão do trabalho no Brasil, essa questão ela sempre vai coincidir com o genocídio do povo negro. A história do Brasil é a história, acima de tudo, de um racismo interpessoal, um racismo estrutural que se faz presente ainda hoje dentro da nossa sociedade, através da negação da inclusão do negro dentro do trabalho, entre outras coisas. O reconhecimento dessa lei, um reconhecimento, acima de tudo, tardio. Vamos lembrar que a Casa Grande brasileira está demorando mais de 120 anos depois da escravidão para reconhecer um direito histórico que sempre foi retirado da população negra. É importante que a gente... Negra, analfabeta e pobre. É muito importante que a própria pesquisa que a professora apontou mostra aquilo que o senso comum, ela retrata, ela leva para um lado científico aquilo que todo mundo constata. A herança da escravidão ainda hoje dentro do Brasil ela é terrível. Ela é determinante em relação à ausência ou então à inclusão de oportunidades. Como foi colocado ali no vídeo, é importante que a gente mostre que a mulher e negra, ela sempre foi um objeto no Brasil. Ela nunca foi tratada como um ser humano. Hoje, quando a gente vê nos indicadores sociais e econômicos que essa porção da sociedade brasileira é excluída, é que isso é um reflexo histórico e é dever do Estado, acima de tudo, fazer essas correções. Então, quer dizer, é um avanço, é uma alegria, então, ter tido essa mudança, né? Se falar em PEC de domésticas. Né? É para a gente ficar feliz, não é, dona Beloni? Né? Aumentou a autoestima das trabalhadoras? Aumentou. Sentiu? As que nos procuram, algumas estão muito contentes. Assim, aquela
Se como que eu vou sentem dizer? hoje Sentem, trabalhadoras, respeitadas? mais úteis e mais respeitadas assim, pela sociedade. Na verdade, inclusive, não havia uma justificativa plausível para que fosse separado duas classes de trabalhadores, né? Toda uma gama de trabalhadores e os domésticos meio que isolados num canto, com direitos diferentes daqueles dos demais. Em que pese o trabalho desempenhado por um doméstico ser um trabalho como qualquer um outro, o meu, o seu, enfim, então não havia por que distinguir. Na verdade, era uma questão, como o professor aqui bem colocou, é histórico, né? Isso remonta lá no nosso berço, a escravidão, enfim, é uma questão cultural. Cultural e que não causava indignação, né? A gente não ficava Exatamente. indignado com essa situação, não é verdade? A sociedade aceitou Aceitou. isso de uma forma muito natural. Tanto é que demorou-se tantos anos para poder realizar as alterações na legislação, até que as empregadas domésticas pudessem, agora de fato, ter direitos iguais aos demais E trabalhadores. esses direitos, doutor Luiz Gustavo, o senhor pode elencar? Sim, o doméstico hoje ele passa a contar com o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era facultativo e tornou-se obrigatório, adicional noturno, que foi regulamentado agora, horas extras, né? Então tem possibilidade também, inclusive, do banco de horas, os benefícios previdenciários todos, auxílio doença, auxílio maternidade, a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez. Então, assim, o rol de benefícios agora que o empregado doméstico tem, ele equipara-se ao dos demais trabalhadores. E como fica a situação do empregado que mora na casa dos patrões? O empregado que mora na casa dos patrões, na verdade, é por uma conveniência entre os dois, né? Muitas vezes, como é uma relação muito próxima, né? Empregador e empregado doméstico, possibilita-se que ele more no mesmo local onde ele trabalha. Nesses casos, não pode haver nenhum tipo de desconto no salário dele por conta disso, justamente porque é o próprio empregador quem dá essa possibilidade a ele. Então, é muito comum a gente ver, né, o empregado doméstica morando na mesma casa onde trabalha, mas com relação a valores de moradia não há possibilidade de desconto. E a questão do tempo de trabalho? Porque quando a pessoa mora, às vezes os patrões podem querer que ela trabalhe à noite, de dia, de tarde, porque ela está sempre ali, né? Como funciona essa questão do descanso dela quando ela mora na casa dos patrões? Há de ser fixada uma jornada de trabalho, né? É preciso regulamentar que aquele empregado doméstico ele vai trabalhar de um determinado período a outro, tem que ter horário de descanso para almoço, e após esse horário, eventualmente, se houver necessidade de realizar algum trabalho, ele tem que ser remunerado de uma forma especial, com hora extra, se for no período compreendido entre as 22 horas e as 5, ele tem que ser majorado com um adicional noturno. E é natural, entra até mais assim dentro da relação interpessoal entre patrão e empregado, porque a gente sabe que a empregada doméstica é sempre muito solícita, né? Ela está sempre ali à disposição. Então a gente sabe faz parte da família até, né? Exatamente, faz parte da família. E numa eventualidade, precisou de alguma coisa às 3, às 4 da manhã, a gente sabe que a empregada doméstica vai estar ali à disposição para servir o seu empregador. Então, mas é natural que por conta disso há de haver uma remuneração justa, com adicional noturno, horas extras, que ela possa desfrutar ou de um banco de horas no momento oportuno. O plano de saúde pode ser oferecido, pode ser descontado? Como é que fica a situação? Odontológico? Pode ser oferecido. E, na verdade, assim, ele só pode ser descontado se houver aceitação do empregado. Ou há muitas vezes em que o empregado oferece um plano de saúde a um custo reduzido, no qual ele paga uma parte desse plano de saúde e oferta para que o empregado efetue o pagamento do saldo remanescente. Por conveniência entre as partes, não há problema algum. Você falou assim, é da família. Nós colocamos assim, que não é da família. Ótimo, dessa Não mudança é de da relação família, mesmo. porque, agora é um contrato... Na verdade, a gente coloca assim, na hora de ver televisão, quem vê? Quem assiste televisão? Mesmo que ela não tenha serviço para fazer, ela não senta na sala para assistir. Então, ela não é... Na hora da partilha também ela não entra. Na hora dos passeios,
também ela não vai com a família. Na hora boa ela nunca entra, né? Ela, Só então na hora ela não ruim. ela fica para cuidar dos passarinhos, do cachorro, das plantas, essas coisas, né? Correto. É ótima essa colocação, não é, Vladimir? É Obrigada. importante que a gente coloque que essa questão ela é cultural e talvez ela seja a maior herança da escravidão nos dias de hoje. Olha só. Porque, historicamente, se concebeu que o espaço do negro na sociedade era o espaço do trabalho. Isso, inclusive, ele ficou incorporado dentro da questão linguística no Brasil. Tá? Serviço de preto. Senzala. Correto. Hoje é dia de preto na folhinha. Ou seja, a própria cultura, em todos os seus aspectos, na questão econômica, na questão política, tá? Na questão religiosa, na questão linguística, ela reserva um espaço determinante cruel para o negro na sociedade. Ou seja, eu crio a ideia de que o espaço dele é esse, de um agregado na família, como era lá na época da escravidão, das mucamas, das amas de leite, tá? Do escravo da casa, como se ele fosse um agregado e que a obrigação dele perante a sociedade era aquela. Era do quê? Era do trabalho. Só da coisa boa, não. Só do lado ruim do serviço. E se coloca uma questão do ponto de vista filosófico que é terrível, que é a coisificação do ser humano. Tá? Ele é coisificado, ele não é visto, ele recebe uma reificação. E é interessante que a gente analise essa reificação por um lado do trabalho industrial, da repetição do trabalho industrial. No caso do Brasil, é uma reificação porque o negro ele se torna uma coisa, ele não é um ser humano. Se ele não é um ser humano, então não há o respeito em relação ao horário dele do trabalho, não há respeito em relação à dignidade da pessoa humana. Correto. Ou seja, a condição existencial do negro, ela é uma condição subalterna, uma condição marginalizada, tá? E que está aí hoje, no dia a dia, E hoje, em relação a tudo que acontece. E hoje, dona Beloni, a senhora está deixando claro que a relação tem que ser mesmo profissional, vamos dizer, como é a nossa aqui, profissional. Está pagando por aquele serviço, vai ser executado. Lógico que há afetividade, né? A gente não pode deixar isso de lado, né? Então, mas assim, é o profissionalismo. Essa afetividade que até a mulher pode criar com a família por trabalhar muito tempo, pode dificultar. Né, Estela? Na sua casa você tem a dona Sheila? A Shirley. Isso, ela Quantos trabalha anos? 21 anos em 21 casa. anos. Tem todos os direitos, a regra. É uma segunda mãe, até você mãe. comentou, No né? caso dela, a legislação é respeitada, mas a gente sabe de alguns casos que a legislação não é respeitada. Mas quando a pessoa está há tanto tempo assim na família, porque é um trabalho difícil dos fiscais fiscalizarem se está sendo cumprido ou não. Então, muitas vezes depende da empregada fazer uma denúncia. Olha, não estou recebendo. Fica mais difícil quando a profissional tem essa afetividade com a família, tem medo de denunciar, tem medo de exigir os direitos? Fica muito complicado, porque eu tenho caso, assim, que eu sinto na pele, né? Que a minha filha trabalha há 23 anos em uma casa, criou os filhos que já saíram, já estão estudando, já estão morando no exterior, as crianças. Ela continua lá. É uma casa que ela trabalha mais que todas as outras, que ela é diarista. Mas ela não consegue se desvencilhar da família, porque ela sente-se assim que... Somos seres humanos, né? Temos ela sentimentos. sente que tem dever com a família. Temos sentimentos, né? É muito interessante que as colocações elas estão entrando num ponto que faz muito sentido dentro de um ponto de vista sociológico, que é o do professor Sérgio Buarque de Holanda. Que num clássico, né, num livro definitivo para entender a construção do Brasil, ele traz um conceito chamado de homem cordial. Isso está presente no livro Raízes do Brasil. Isso lá na década de 30. E ele coloca que o brasileiro ele é muito cordial. E as pessoas interpretaram isso, num primeiro momento, como uma coisa positiva, né? A cordialidade do brasileiro, o brasileiro é hospitaleiro, o brasileiro é amoroso, receptivo. E é muito pertinente quando a gente coloca, poxa, mas a empregada doméstica, ela faz parte do lar dentro dessa convivência familiar, que seria uma convivência aí muito saudável. E no conceito do homem cordial, o Sérgio Buarque ele diz, o brasileiro ele é extremamente passional, ele age pelo coração. Só que essa passionalidade, ela é tanto para o bem quanto para o mal. Se eu analisar em relação ao comportamento em relação à empregada doméstica, ótimo, ela é agregada da família,
dá tudo para ela, trata-se como se fosse uma pessoa do lar mesmo, do sangue. Mas na hora que precisa colocar para trabalhar, trabalha-se de maneira extrema, é realizado o trabalho sujo que ninguém quer realizar, ou seja, eu tenho totalmente aquela visão contraditória, paradoxal, dos extremos. De um lado, esse amor pela empregada, e do outro, a exploração total. Isso é muito da identidade do Brasil em tudo, na política, nas relações sociais como um todo. Será que a gente está caminhando para aquele modelo que há, não sei, em outros países como Estados Unidos, que a empregada doméstica é um artigo raro e caro? O senhor acha, doutor, onerou para o patrão? Eu acredito que não. A onerosidade para o patrão, na verdade, ela não existe nessa hipótese e com essa alteração da lei. Até porque a legislação, com as modificações que ela trouxe, ela incentiva, na verdade, que o patrão faça o registro daquela doméstica. Até porque, numa eventualidade, se aquela doméstica ela engravida e ela vai precisar usufruir de um salário maternidade, por exemplo, provavelmente o patrão vai ter que desembolsar aquele valor se ela não tiver registrado. Ao passo que, se houver o registro, todo aquele custeio fica a cargo da Previdência Social, justamente porque o empregador já está pagando valores para que sejam garantidos aqueles direitos. E assim vale para um eventual acidente de trabalho, um auxílio acidente, um auxílio doença, enfim. Então, o custeio a longo prazo, ele é muito menor. E até porque o trabalhador registrado, o risco de você sofrer uma demanda trabalhista para discutir as relações daquele trabalho são muito menores. Então, o risco, ao meu ver, é bem diminuído. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a conversa. Hoje você está assistindo o Câmara Debate, nós estamos falando sobre as leis dos empregados domésticos. Aguarde um instante só, daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa. Você conhece a Fundação do Câncer? A Vanessa conhece. Dos 2 aos 9 anos, Vanessa lutou contra a leucemia. Minha vida mudou totalmente depois desse transplante, porque sem esse transplante também não estaria aqui, né? Há mais de 20 anos, a Fundação do Câncer arrecada recursos para financiar pesquisas, buscar novos tratamentos, capacitar profissionais de saúde, estimular o diagnóstico precoce e apoiar campanhas de prevenção. Fundação do Câncer, com você pela vida. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Olá, estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre as leis para o empregado doméstico. Para isso, eu conto com a ajuda da minha colega, a Maria Estela Calças, e os nossos convidados. Eu gostaria de iniciar esse bloco. A gente vai mostrar uma matéria sobre a evolução histórica na legislação do empregado doméstico. Vamos acompanhar? A primeira legislação do trabalho doméstico só surgiu em 1972, com a edição da Lei 5.859. Quando surgiu uma legislação mais robusta, mais encorpada em favor do trabalho doméstico, mas ainda pífia, o trabalho doméstico ficou basicamente entregue às baratas, ou seja, ninguém protegia, cada patrão fazia o que queria, não existia aposentadorias ligadas ao emprego doméstico, os trabalhadores domésticos nasciam, se criavam e morriam nas casas ou então viviam condenados ao desemprego, enfim, era um total desamparo. Uma lacuna de 2 décadas revelam mais uma vez o descaso com a profissão do lar. Foi só em 1988 que novos direitos apareceram. Apesar da figura do trabalhador doméstico ter sido excluída da Constituição Federal, o texto, mesmo que de forma indireta, representou algumas mudanças. 13º salário, férias, as férias já vinham na Lei 5.859, direitos que eram o aviso prévio, né? Direitos que eram
dos trabalhadores urbanos e que eles também passaram a assegurar os trabalhadores domésticos. Nas décadas seguintes, os movimentos de mulheres encontravam-se mais fortalecidos, o que possibilitou alterações importantes na Lei de 1972. As férias que eram de 20 dias, pela Lei de 72, passaram a ser de 30 e também estenderam em 2006 a questão da estabilidade da gestante a partir da concepção até 5 meses após o parto, que não havia. Professor Vladimir, doutor Luiz Gustavo, ele mesmo falou, existiam alguns direitos, mas eram pífios. É verdade, é isso mesmo, vocês concordam? De fato, né? A primeira inserção na lei que dizia respeito a direito dos domésticos, ela veio em 1972, como bem colocado ali na matéria. E causa até espanto, né? Demorou-se tanto tempo para poder ver reconhecidos os primeiros direitos dos trabalhadores domésticos. E demorou-se depois ainda mais tempo, com a promulgação da Constituição de 1988, para que novos direitos fossem reconhecidos. De lá para cá, eventualmente, muito por conta, inclusive, dona Beloni, por reivindicação dos próprios trabalhadores domésticos, aos poucos essas inserções foram acontecendo. Mas a gente fica um pouco entristecido. A gente já queria ver uma posição até particular, mas a gente já queria ver todos esses direitos reconhecidos há muito tempo. Como eu já disse aqui anteriormente, não havia justificativa para você distinguir trabalhador doméstico de outros trabalhadores. É claro que a gente também não pode ignorar. Os demais trabalhadores também conseguiram aumentar sua gama de direitos ao longo do tempo. Isso não veio num único bloco, numa única lei. Mas é de se entristecer, até porque somente agora, em 2015, a gente vê consolidado mais um rol de direitos aí para os domésticos, depois de muito tempo. Existe uma questão histórica interessante para ser colocada, que as leis trabalhistas no Brasil, elas foram sempre postergadas. O movimento operário se articulou no Brasil já no segundo reinado, né, com a influência imigrante, através das ideias de esquerda, no socialismo, no anarquismo. Foi importantíssimo na época da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a greve de 17, que coloca o movimento operário no mapa como um movimento de fato forte, lutando pelos direitos. E aí depois, dentro do governo Vargas, em 1934, na Constituição, nós temos as leis trabalhistas sendo inseridas dentro de um processo jurídico. Só que veja como que no Brasil as coisas elas sempre foram mal feitas. Porque quando o Vargas criou as leis trabalhistas, ele assumiu um estado de compromisso em relação aos trabalhadores do campo. Porque não foi passado o direito trabalhista para o trabalhador rural. Que também era marginalizado também. Esse estado de compromisso era a intocabilidade das questões rurais. Então, eu vou fazer a lei trabalhista para o trabalhador do campo, não mexo nas questões rurais, mantenho o latifúndio, tá? E mais, quando foram criadas as leis trabalhistas, nós tivemos um sindicato corporativista. A base sindical corporativa, o que foi isso? O sindicato era controlado pelo Estado. Se nós tivemos liberdades sindicais irrestritas, foi durante o período de 1946, 64, que é o período da República Populista e Democrática. A ideia naquela época era que o Estado controlasse o movimento operário através dessa base corporativa. Para tentar atenuar a luta de classes, o movimento operário tinha uma forte base de esquerda para que as greves não acontecessem e sempre que nós tivéssemos as discussões entre patrões e empregados, elas fossem discutidas a partir do interesse do Estado. Quer dizer, o Estado sempre presente, com braço forte. Exatamente. E na época da ditadura militar, isso é ainda mais evidente. Como a reportagem mostrou, eu não posso acreditar que houve um avanço em relação à legislação trabalhista para esses pífios direitos das domésticas numa época em que o Estado controlava absolutamente tudo, não havia direito de manifestação. Então, você vai percebendo que a história do trabalho no Brasil foi uma história de marginalização de uma população negra, pobre, que sempre foi humilhada. E quando fala empregado doméstico, doutor Luiz Gustavo, quais são os trabalhadores? Porque a gente está falando empregado doméstico, está concentrando muito nisso, mas são outros, né? Vigia? Exatamente, existe uma gama muito grande que engloba um gênero que é trabalhador doméstico, né? O jardineiro, o vigia, a babá, nós temos a figura do motorista, enfim, é uma...
Posso complementar? Eu anotei alguns o aqui. cozinheiro, sim. Governanta, todos esses. lavadeira, o vigia, né? Piloto particular de helicóptero e avião. Todos esses que desenvolvem um trabalho por mais de 2 dias semanais, aí ele já entra na classificação de empregado doméstico. Porque ele pode ser considerado diarista, caso ele eventualmente trabalhe 1 ou 2 dias na semana. Correto. E essa questão dos sindicatos, hoje, os empregados domésticos, eles são uma classe que sabe que tem um sindicato, que tem direitos, eles procuram ou ainda muitos não têm ideia dos direitos que têm? Quantos filiados há, dona Beloni, aqui em Rio Preto? Em torno de 100, 120, por aí, não mais que isso. Sindicalizados com vocês? Mas eles procuram, eles sabem Eles que sabem, existe, eles ajudam nas lutas pelos... Não ajudam. Sabem que tem o sindicato, sim, procuram quando há necessidade, são dispensados, querem saber quanto que vai receber, o que tem direito, mas na hora de ir para a luta e para a rua, vamos dizer assim, não aparece ninguém. Acho que também acho que é toda a categoria essa também assim, meio dessa complicada. união também, né, Vladimir? Isso acaba voltando no que o professor já colocou. Acho que é uma questão até cultural, social, porque acho que o trabalhador doméstico, ele tem um certo receio. Imagina que o patrão fica sabendo que ele acabou de se sindicalizar. Então, ele pode pensar, nossa, o meu patrão vai ficar sabendo que a partir de agora eu estou sindicalizado e pode ser que isso cause algum entrevero, algum mal-estar lá dentro, eu posso ser mandado embora. Enfim, é uma questão que está enraizada mesmo na pessoa eu concordo com o doutor. Eu queria que a Beloni e o doutor respondessem de um ponto de vista pessoal. Essas leis, elas serão cumpridas de fato? Meu entender, não. A senhora acha que, de fato, o empregador, do dia para a noite, ele vai simplesmente agora falar, não, agora eu vou mudar de comportamento, eu vou reconhecer a regulamentação dessa lei e vou tratar, de fato, essa empregada como uma profissional? Posso? À vontade. Sim. Porque eu digo que não, porque desde 72 nós temos o direito ao registro em carteira. Ficou 10 anos para os empregadores ter assim, uma certa consciência que tinham que registrar, começar mesmo a registrar as domésticas. E até hoje tem doméstica que tem 20 anos de trabalho, tem 20 anos que a carteira está lá assinada com o nome do empregador. Que é considerada da família. E não tem 1 ano de contribuição no INSS. Então, eu digo que vai demorar um pouco. Mas sim, agora, né, doutor Luiz Gustavo, tem multa. Exatamente. A legislação é criada para poder inibir que o fato dela não ser cumprida. Mas, assim, numa questão pessoal, a gente sabe que, até por essa questão cultural, vai acontecer. A gente vai ouvir casos em que pese a vigência da lei, ainda vai acontecer de muitas trabalhadoras domésticas continuarem trabalhando na informalidade. Isso é muito comum. Não acredito que vai mudar só por conta da entrada em vigor da lei. É uma questão que, se a gente demorou tanto tempo para criar uma lei, que dirá para poder instituir o cumprimento dela, né? E é uma fiscalização complicada, né, doutor? Não é uma coisa simples de se fiscalizar. Pelo número de empregados domésticos que existem, são contratos, apesar da carteira assinada, mas contratos particulares, não é uma empresa que tem que prestar contas de tudo isso, é mais complicado, Exatamente, né? Exatamente. A fiscalização fica a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, mas eu acho que a grande possibilidade de se dar início a uma fiscalização, ela deve partir do próprio empregado doméstico, né? Ele tem que perder o medo de chegar no Ministério do Trabalho e denunciar as condições de trabalho que ele está sendo exposto. Eu estou sem registro, o meu fundo de garantia não vem sendo depositado, eu venho trabalhando realizando horas extras sem o recebimento, enfim, eu estou sofrendo descontos abusivos. Qualquer que seja a infração, ela tem que ser denunciada. Mas isso volta até numa questão cultural, porque a gente sabe que o nosso país é um país que socialmente é muito enfraquecido, a gente sempre sofreu muito com desemprego, então é natural que o empregado doméstico tenha receio de perder aquele emprego e não conseguir arrumar um outro. Então, até por uma conveniência dele, uma junção de vários fatores, ele acaba aceitando aquela condição.
Então, assim, é importante que o trabalhador doméstico também contribua para que a lei possa ser cumprida. Tem alguns pontos legais para serem levantados, é que, primeiro, numa conclusão de tudo que foi dito, a escravidão ainda não acabou. Continua. A escravidão, ela se faz presente, ela simplesmente está ali, ó, nos meandros sociais, políticos, econômicos, ela se esconde, a sociedade faz de conta que não vê, aí pum, vem esse direito trabalhista. É interessante a gente perceber que até hoje nós temos milhares de trabalhadores que vivem em condição análoga à escravidão. Existe uma dificuldade entrando absurda. por esse Brasil afora, a gente vê várias aqui às vezes, na região matérias. mesmo, várias Exatamente. matérias em olarias, em construção civil, Perfeito. Os né? trabalhadores rurais que trabalham em usinas, é muito comum a gente Também. ver situações degradantes. Degradantes. Ou aqui. seja, cadê a lei Não áurea? precisa nem entrar para esse Brasil. Há pouco tempo, várias obras, né, foram embargadas na capital porque tinham trazido Aqui mesmo, em Rio operários. Inclusive, a gente ouve falar num espectro um pouco maior as obras para a realização da Copa do Mundo, das Olimpíadas, onde vez ou outra a gente acompanha nos noticiários em que foi deflagrado algum tipo de operação onde se constatou que haviam funcionários trabalhando numa situação análoga à condição de escravo. E aí, no caso da doméstica, isso envolve o trabalhador como um todo. Eu, inclusive, como professor, já passei por isso, da questão do descumprimento da legislação trabalhista, você fica refém. Fica refém. É uma situação capitalista, de controle, porque você fica naquele medo de perder o emprego, então você não denuncia. E eu acredito que, nessa questão jurídica, as coisas elas só vão melhorar a partir do momento que as condenações perante tribunais elas sejam exemplares. Porque aí vem aquela história, né? Poxa, o patrão não está depositando um fundo de garantia. E daí depois entra com ação, recebeu uma condenação enorme, tal, levou uma indenização para o trabalhador. Talvez isso leve a uma nova cultura. Até, doutor, acho que era até importante elas saberem. Porque, por exemplo, teve uma batida de carro. Eu sei que eu tenho 5 anos para acionar a pessoa que bateu no meu carro. No caso trabalhista, quanto tempo a mulher tem, o empregado doméstico, para acionar o patrão sem perder direitos anteriores? A regra para poder intentar uma ação trabalhista em juízo, na verdade, ela é de até 2 anos contados do fim do vínculo de trabalho. Então, você tem ali 2 anos para poder pleitear os últimos 4. Então, a regra que existe para o doméstico é a mesma que existe para as demais categorias. Ela não se distingue, Mas, por exemplo, uma mulher que trabalhou 20 anos na casa sem carteira assinada, ela vai receber quanto tempo? São 4 anos, os 4 últimos anos. Exatamente. Por isso que não se pode deixar perdurar no tempo essa condição informal, esse abuso. Ele deve ser denunciado, ele deve ser... esse empregador, ele, em contrapartida, ele deve sofrer uma ação trabalhista para corrigir aquele erro. Muitas vezes, são raros os casos, mas a gente vê de empregados domésticos que, mesmo trabalhando, eles intentam a ação e conseguem decisões judiciais para que o contrato de trabalho seja mantido. Eu observo... Assim, desculpa, também a gente tem que pensar também, eu conheço vários patrões corretíssimos, né? Mesmo antes dessas leis, registram, recolhiam o FGTS sem ter a obrigação. E eu vi um movimento, com essas novas leis, eu não tenho condições de ter mais uma empregada doméstica, mas eu vou ter uma diarista. Então, dona Beloni, houve essa migração também das funcionárias? Para mim vai ser mais vantajoso ser diarista, mesmo agora com essas novas leis, com esses direitos todos, porque eu percebi do outro lado das patroas essa migração. Aumentou bastante a diarista, né? Até porque ela ganha mais que o salário. Bem mais, né? Juntando no final do mês? Então ela pode pagar o INSS autônoma, que paga aqueles 11%, né? E trabalhar como diarista, ela ganha em torno de R$120 por dia, então ela é 2.000 por aí por mês. Então elas estão deixando o trabalho mensal e indo para diarista. Quer dizer, um novo desenho também desse mercado de trabalho, que também é positivo. O que vocês acham?
Eu queria só colocar, entrando no mercado de trabalho também, não sei se o senhor esqueceu, Dr. Luiz você Gustavo. também não anotou. É a cuidadora de idosos. Ah, cuidadora. Tem, não, anotei, agora mas não falei. Elas estão no mercado de trabalho também, as cuidadoras. Elas Caseiros, ingressam, né? Caseiros, eles se qualificam nessa mesma condição de empregado doméstico. E essa questão da diarista, que foi agora levantada, é uma tendência que a gente já nota que vem acontecendo. Se é mais vantajoso eu trabalhar por dia, ainda que fique a meu cargo o pagamento de eventuais verbas previdenciárias, um recolhimento para o INSS para você poder ter benefícios previdenciários, muita gente acaba optando por desempenhar esse tipo de trabalho, até porque a remuneração ela acaba subindo. Então, sim, inclusive tem empresas que estão abrindo no mercado hoje se especializando na prestação desse tipo de serviço. Fornecimento desse tipo de mão de E obra, elas né? conseguem ter os mesmos direitos da empregada mensal? Muda um pouquinho porque algumas coisas passam a ficar a cargo do próprio trabalhador, como é o caso que, inclusive, a dona Beloni aqui mencionou. Ela tem que recolher o INSS por si. Ela tem lá Elas têm recolhido, dona Beloni? Tem essa consciência de que é importante recolher? Poucas, por enquanto, mas nós sempre orientamos lá e elas sentam ali e ficam olhando, a gente faz a continha para elas, é tanto, vai dar tanto, você vai te sobrar tanto. Então, elas acham uma boa ideia estar pagando o INSS autônomo. Eu acho que vai aumentar muito, sim. É importante, né, que o trabalhador saiba que é importante ele pagar, porque pagando ele vai ter acesso aos benefícios previdenciários todos. Não pagando é natural que ele não tenha. Então, a gente sabe que a gente está à margem de acidentes, enfim, ou dentro do próprio trabalho, uma gravidez no caso das mulheres, um problema de saúde que pode te incapacitar para o trabalho. Então, e até uma aposentadoria, né? E uma aposentadoria lá na frente, pensando a longo prazo. Então, se você está recolhendo a alíquota que corresponde ao INSS, né, a Previdência Social, você está amparado no todo. Mas a gente sabe que também tem muita gente que deixa de recolher para poder ter um pouco mais dentro de casa. Isso é uma questão que acontece muito. Acho que, acima de tudo, a gente vive hoje um momento histórico em que existe essa questão da conscientização, por um lado, do reconhecimento da importância do trabalhador doméstico e, acima de tudo, que a gente possa fazer com que isso seja cumprido, de fato, na prática, para que a gente supere toda essa herança. É óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, mas o início ele está sendo feito agora. Dona Beloni, eu gostaria que a senhora contasse a história da senhora profissional. Hoje a senhora é diarista ou tem a carteira assinada? Já teve ou não teve? Já eu tenho carteira assinada, aliás, tive carteira assinada, né, mas já faz uns 12, 15 anos que eu trabalho como diarista. Então, essa minha experiência é aquela lá que passou lá de trabalhar, morar na casa do patrão e trabalhar das 8, não era das 8, era das 5 às 6 da tarde, arrumar a cozinha depois para ir dormir, levantar bem cedo, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece no interior, né? Aí vim para a cidade, aí eu consegui um emprego e aí fui levando. Aí fiquei um tempo como mensalista, depois que saiu a lei do registro, né? Aí casei e parei de trabalhar. E fiquei madame. Agora é presidente do sindicato? Mas depois orientando. O caldo entornou de novo. Hoje a senhora trabalha? Eu sou diarista. Diarista. Ai, que ótimo. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa, Estela. Você gostou? Adorei, muito legal, adorei participar, foi muito divertido. Tem alguma colocação que você queira acrescentar? Não, só acho que é importante essa conscientização, tanto dos patrões quanto dos empregados, que eles têm o direito, porque acho que falta um pouco isso, né, de exigir os direitos. E a gente vê que é uma classe que precisa se unir, como a dos jornalistas também não é unida, a gente sabe que várias classes não são. Mas eu acho que é importante, assim, você fazer valer os seus direitos. Mas muito legal, muito obrigada. E no próximo programa o Matheus Camargo está de volta na cadeira dele aqui. Dona Beloni, alguma consideração final, um recadinho?
Também eu só agradecer pela oportunidade de estar aqui me expressando aqui, e a presença do doutor, do professor, que eu não conhecia. É um prazer. Aqui a gente faz amizades no final do programa, a gente vira tudo amigo. E vamos fazer uma visita lá, doutor, claro, professor. Vamos visitar. Então, e vocês também. Teu Muito sindicato obrigada. é lá junto comigo, viu? Doutor? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje presente, falando a respeito do direito das domésticas, né? Agradecer também as colocações do professor, da dona Beloni, que são bastante informativo, né? Você saber raízes históricas, saber experiências pessoais, e espero ter contribuído, ajudado aí, e fico à disposição. Obrigada. Eu agradeço. Professor? Eu agradeço a oportunidade, acho que foi um momento de discussão muito saudável. Parabenizo a todos da TV Câmara. Acho que essa iniciativa de propor a discussão vai valorizar muito que a gente consiga uma sociedade mais justa, mais democrática e, acima de tudo, uma sociedade sem preconceitos. Correto. Muito obrigada. E eu quero dizer que eu já fui babá, já fui empregada doméstica também, com muito orgulho. Minha mãe punha para eu limpar a casa de todos os vizinhos, cuidar das crianças. Sei o que é isso, fazer parte ou não da família. E eu lembro que eu tinha uma patroa que chegava no final de semana, ela falava assim, ai, você não quer ir numa festa? Porque a menininha que eu cuidava, ela só vai se você for, porque ela gosta muito de você. Naquela época eu acreditava que ela gostasse, hoje eu fico em dúvida, mas tudo bem. Gente, agradeço a todos muito por ter contribuído com essa nossa conversa, que a gente achou importante, né, Estela, quando a gente pensou no assunto. E a você também que nos acompanhou. Muito obrigada. Até o próximo Câmara Debate. Acompanhe a nossa página no Facebook, Câmara Rio Preto. Acompanhe nossos programas no YouTube também, Câmara São José do Rio Preto. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.